Bom dia, trader. Hoje, dia 27 de outubro de 2025, e vamos dar início ao nosso estudo pré-mercado do nosso índice futuro e do dólar futuro também. Tá? O mercado trabalhou sexta-feira aí com uma dose boa de otimismo, né? A gente tem um certo alívio aí por parte da questão dos Estados Unidos e Brasil, né? Em relação às tarifas. O presidente norte-americano Donald Trump aceitando conversar com Lula, se encontrando para conversar com Lula, Lula sendo um pouco mais receptivo, vamos dizer assim. Então isso trouxe uma dose de otimismo para a nossa bolsa. A bolsa fechou em alta na sexta-feira, teve um tremendo movimento logo de começo de mercado, puxando o nosso índice para cima. Tá? Então aqui eu vou passar rapidinho, começando como de sempre aqui nos 60 minutos. Tá? Vocês vão lembrar que eu tinha um fibo de queda aqui, mas ele passou a região do 38%. Vou só desenhar aqui só para recordar. Né? Era esse fibo de queda que eu estava trabalhando, ele rompeu a faixa do 38%, né? Rompendo essa faixa do 38%, então ele não existe mais aqui. Estou pensando mais nesse fractal aqui de alta e estou trabalhando com um fractal um pouco mais curto aqui de alta, justamente para a gente ter algumas faixas ali para conseguir trabalhar, conseguir ter alguns níveis um pouco mais próximos para trabalhar no day trade. Tá? Então, tenho essa primeira perna aqui ligando 38%. Tá? E dando um movimento final na faixa aqui, quase do 140, quase do 150 mil, né? 149.900. Na sexta-feira, aí trazendo já para os 5 minutos, ele fez essa movimentação de alta, passou aqui, né? Mas não conseguiu se sustentar nessa faixa mais alta, acima dos 150 mil, retornou bastante, né? E aí encerrou o dia na faixa ali do 148.800, né? Então deu pouco mais de 1.200 pontos entre a máxima e a mínima aqui. Né? Tracei uma linha de tendência de alta aqui, uma LTA, né, que foi rompida durante o dia, mas foi rompida mais por uma lateralização. Né? O mercado ficou totalmente lateral aqui depois do meio-dia, 1h da tarde. Então, sim, dá para a gente considerar que foi rompida essa LTA? Sim. Né? Então, se a gente for considerar que justamente essa LTA foi rompida, vamos pensar talvez aqui num fractal mais curto de queda. Né? Afinal de contas, ele rompeu para baixo. Né? Se esse daqui for o movimento, a gente tem mais ou menos aqui essa projeção para ele vir buscar essa faixa aqui do 148, 120. Tá? Isso pensando que aqui foi 62% do movimento. Tá? Particularmente eu não acredito que esse movimento de queda, ele vai, se acontecer, ele vai ser tão profundo aqui agora. Né? Dado esse otimismo que o mercado já está trabalhando, vou trazer para vocês aqui como é que estão os mercados lá fora. Né? Fechamento de sexta-feira, então, bem forte lá fora. Hoje já temos futuro S&P e futuro Nasdaq trabalhando em alta. Tá? Então a expectativa, e o VIX aqui também trabalhando no campo negativo, então isso é propenso para investidores tomando risco, né, no mundo como um todo. O ouro realizando boa parte do movimento altista que ele vem trabalhando no mês, né, o mês ele está muito forte do ouro, 8% de alta no mês, então bem forte. Em uma semana ele recuou um pouquinho mais, então normal esse movimento técnico do ouro, né. E aí, para hoje, a gente já tem justamente como os futuros lá fora já estão trabalhando em alta, a expectativa é que aqui também inicie o dia em alta também. Tá? Mas caso não aconteça, a gente tem esses níveis aqui para baixo. Tá? Pensando justamente nesse movimento de alta aqui, eu só vou, como ele de certa forma rompeu, né, a máxima desse movimento aqui e ele não avançou mais, eu vou ligar aquela mínima, essa mínima aqui com essa máxima, só para a gente ter uma noção. Então, mais ou menos ele parou no 62%. Então é normal para ele continuar esse movimento aqui, né, se a gente for pensar nesse fractal aqui um pouco mais longo, ele vira até essa faixa aqui do 0,36, liga bastante com esse FIBO aqui, com esse fractal de queda. Tá? Então, para baixo a gente já tem aqui que é um pouco mais difícil dele trabalhar, mas é aquela coisa do improvável e impossível, né? Talvez seja um pouquinho improvável, mas não é impossível ele vir trabalhar por aqui no dia de hoje, caso venha algum tipo de frustração, né? Principalmente em relação a essa parte externa. Pensando então, se ele vier a trabalhar na alta, né, então aí a gente teria o quê? Se ele romper principalmente essa faixa aqui do 149.400, a gente já teria justamente esse FIBO aqui anulado, né? E aí a gente vai trabalhar com outro fractal aqui, outro FIBO de alta aqui, conforme o mercado for desempenhando esse movimento de alta, tá? Mas então eu vou deixar por enquanto aqui só para a gente ter isso daqui na tela, né? Se ele não romper essa faixa aqui do 400, 500, a gente ainda continua pensando nesse breve movimento de queda aqui. Se ele romper, aí a gente já vai ter outros pontos aqui para conseguir traçar um outro FIBO de alta aqui. Tá? Passando para o dólar também, sexta-feira continuou ali, de certa forma a gente está com esse movimento de queda aqui um pouco mais acentuado, né? Já tem um bom tempo que o dólar está trabalhando nessa tendência de queda. Então a gente teve aqui sexta-feira só no rebote, porque também ele já abriu com um certo gap de baixa, né? Ele já abriu numa certa baixa aqui, né? Na sexta-feira. Retomou pouca coisa para cima, foi só um movimento de recuperação mesmo. O que eu fiz aqui? Tracei esse FIBO entre essa máxima e essa mínima, né? E para hoje, caso o mercado de certa forma
continue nessa onda de otimismo, tem tudo para se confirmar e ele continuar aqui esse movimento de queda. Tá? Só vou pensar em alta se realmente ele romper essa faixa do 408 aqui, 406, né? É uma região bem importante que ele tem trabalhado ultimamente, né? Essa acumulação aqui, sempre que ele chega aqui nessa região do 408, 411, tem bastante trabalho para conseguir romper para cima, né? Principalmente porque essa tendência de queda está bem firmada aqui no dólar. Né? Então, para hoje, a expectativa é justamente que ele venha trabalhar nessa faixa mais baixa. Se ele vier aqui para essa faixa mais baixa, né? O que eu vou pensar aqui para frente? Além de ter já esse FIBO aqui, eu vou pensar no fractal um pouco mais curto, vamos dizer assim. Né? Deixa eu ver o que eu daria para pensar aqui. De certa forma, vamos ver aqui. Aqui, essa lateralização aqui não está deixando a gente trabalhar com muitos níveis aqui, mas a gente teria, digamos que esse daqui seja o 38% desse movimento, a gente teria nessa faixa do 80 aqui também. Não está muito favorável pensar nesse movimento tão micro, eu vou voltar para esse movimento um pouco maior e vou esperar ele fazer algum desenho para hoje aqui, para a gente ter mais pontos aqui de onde trabalhar. Tá? Porque aqui, por esse movimento aqui um pouco mais amplo, a gente tem algumas possibilidades. Né? A possibilidade principal é o quê? Pegando essa primeira perna aqui, e digamos que ela seja 62% do movimento, né? Essa perna aqui, a gente tem um movimento final ali na faixa do 68. Se isso daqui ainda for rompido para baixo, né, a gente vai ter alguns níveis aqui para baixo, pensando, em vez dela ser 62%, ela sendo só 50%, ela sendo 50% do movimento. Então a gente já vai ter uma faixa aqui a gente já vai ter pontos aqui na faixa de 57, né? Agora a abertura do mercado está vindo na faixa de 75, né? Então a gente já vai ter no 57 um próximo ponto. Então vamos só para a gente ter aqui os pontos para trabalhar. Seria o 69, depois o 57, e aí por fim daria para a gente pensar até no movimento final um pouco mais para baixo, aqui ó, na faixa do 43. Tá? Gosto bastante dessa configuração aqui. Vou até apagar esse outro FIBO aqui para não confundir a gente, que ele já está há um certo tempo. Mas gosto bastante dessa configuração aqui. Mas para ele chegar realmente nessas faixas um pouco mais afastadas, né, um pouco mais distantes, dá para a gente pensar no primeiro momento primeiro aqui, né, nessa faixa do 69, pensando nesse 62%. Se ele romper o 69 aqui, a gente já pensa nessa outra faixa aqui do 57. Então eu vou manter para agora, nessa parte da manhã, esses dois pontos, tá? Tanto o 69 quanto o 57. Não vou deixar traçado o 69 aqui, porque como ele já viu, já testou, muito provavelmente ele já vai romper aqui, então a gente já fica com um alvo final nessa faixa do 56 aqui para o dólar nesse começo de dia. Bom, vou ficando por aqui. Conforme tiver alguma coisa relevante que acontecer de movimentação, tanto se ele romper para cima aí o dólar ou o índice, ou para baixo, eu vou passando para vocês. Aqui ó, já pegou até a abertura do índice aqui também. Vou apagar aqui esse FIBO de queda, né? Então a gente tem justamente esse de alta aqui, ele está válido? Tá, mas eu vou pensar aqui num fractal um pouco mais de curto prazo, tá? Porque aqui, ó, se eu pensar até num longo, né, o que eu teria de pontos aqui? Eu teria tentar ligar os 62% com esse pico aqui, né? Então, não estaria errado eu pensar justamente nessa movimentação aqui. Tá? Daria um final de movimento pensando justamente nessa perna mais longa, na faixa dos 150 e 600 mais ou menos, 590. Tá? Mas eu vou pensar no fractal um pouco mais curto, justamente para a gente ter alguns níveis aqui para trabalhar. Tá? Então o que eu vou ter aqui? Vamos pensar nessa perna de alta aqui. Se ele for tudo de certa forma ele vai ficar mais afastado, né? Porque até se eu pensar que essa primeira perna aqui é 50% do movimento, é onde ele está agora, né? Se eu pensar ele um pouco mais para cima, só teria essa alternativa aqui do 62, e aí a gente fica com um nível um pouco mais alto ainda, na faixa de 151 mil. Então o mercado para cima, acho que ele está bem livre aí para alcançar níveis um pouco mais altos mesmo, na faixa ali acima dos 150, 600 e 151 mil. Tá? Então, o que fica na cabeça aqui para agora é o que? Não pensar em vendas aqui, mesmo porque o mercado está bem forte, apesar dele já estar vindo com gap de alta, 1% de alta. Não pensar em vendas no curto prazo por enquanto. Bom, conforme o mercado for desenrolando, se tiver alguma coisa relevante, eu tento trazer mais algum estudo aqui para vocês. Bom dia e bons negócios para todos.